20 plantas silvestres que você pode comer sem medo. Você já parou para pensar que a natureza pode ser uma despensa cheia de alimentos? Muitas plantas que crescem no mato, nas beiras de estrada ou até no quintal de casa são comestíveis e podem até salvar sua refeição em um passeio ou emergência. Mas cuidado, nem tudo que é verde é seguro para comer. Por isso, vamos conhecer 20 plantas silvestres que são seguras, fáceis de identificar e que você pode experimentar sem medo. Antes de começar, é importante lembrar: se não tiver certeza absoluta de que uma planta é comestível, não coma. Algumas plantas parecidas podem ser venenosas. Sempre lave bem as folhas e, se possível, cozinhe antes de comer. Vamos lá? Dente de leão. Todo mundo já viu essa plantinha amarela que cresce em terrenos baldios e jardins. O dente de leão é totalmente comestível. As folhas podem ser usadas em saladas, são um pouco amargas como rúcula, as flores podem ser fritas empanadas e a raiz, torrada, vira um chá que lembra café. É fácil de achar e cheio de vitaminas. 2. Urtiga parece perigosa por causa do queimor que causa na pele, mas a urtiga é ótima para comer. Cozinhe as folhas para tirar o efeito ardido e use como espinafre. Dá para fazer sopa, refogado ou até suco verde. Só não toque nela crua, senão vai sentir como se tivesse encostado em formigas. 3. Serralha. Essa planta tem folhas compridas e flores amarelas, parecidas com as do dente de leão, mas menores. As folhas novas são boas para salada e as mais velhas podem ser cozidas como couve. Tem um gosto suave e é cheia de ferro. 4. Capuchinha. Essa é uma planta linda com flores alaranjadas ou amarelas. Tudo nela é comestível: folhas, flores e até as sementes. As folhas têm um sabor picante, como mostarda, e as flores dão um toque colorido em saladas. As sementes verdes podem ser usadas como substituto da pimenta. 5. Taioba. Muito comum em beiras de rio e matas úmidas, a taioba tem folhas grandes em formato de coração. Só pode comer as folhas jovens e sempre cozidas, porque cruas têm substâncias que irritam a boca. Depois de cozida, fica macia e pode ser usada como espinafre. 6. Ora pronobis. Essa planta é famosa em Minas Gerais, mas cresce em vários lugares do Brasil. As folhas são ricas em proteína e podem ser usadas em sopas, refogados ou até em omeletes. Tem um gosto neutro, então combina com tudo. 7. Caruru. O caruru é uma planta que muita gente conhece como mato no quintal. As folhas são parecidas com as do espinafre e podem ser cozidas ou refogadas. No Nordeste, é comum usar em pratos como o caruru de folhas. 8. Bertalha. Essa trepadeira tem folhas em formato de coração e é muito usada na culinária asiática. As folhas são macias e podem ser refogadas ou usadas em sopas. Tem um gosto suave e é fácil de cultivar em casa. 9. Azedinha. Como o nome já diz, essa plantinha tem um sabor azedinho, parecido com limão. As folhas podem ser usadas em saladas, sucos ou para temperar peixes. É pequena, mas dá um toque especial em pratos. 10. Beldroega. Essa planta rasteira é cheia de água e tem um gosto levemente azedo. As folhas e caules podem ser comidos crus em saladas ou cozidos. É rica em ômega 3, um nutriente importante para o coração. 11. Almeirão do mato. Parecido com o almeirão que compramos na feira, mas cresce espontaneamente. As folhas são amargas, então é melhor cozinhar antes de comer. Pode ser usado em saladas ou refogados. 12. Peixinho. Essa planta tem folhas peludinhas e um sabor que lembra peixe, daí o nome. É ótima para fritar empanada ou usar em sopas. Cresce fácil em vasos e jardins. 13. Vinagreira. Hibisco. As folhas da vinagreira são ácidas e usadas em pratos como o caruru baiano. Também dá para fazer sucos e chás. As flores são bonitas e comestíveis, dando cor a saladas. 14. Mostarda silvestre. Tem folhas parecidas com a mostarda que compramos, mas cresce no mato. As folhas são picantes e ótimas para temperar pratos ou fazer saladas. Se você gosta de mostarda, vai adorar essa versão selvagem. 15. Capixaba. Essa planta é comum em terrenos úmidos e tem folhas grandes. As folhas jovens podem ser comidas cruas ou cozidas. Tem um sabor suave e é rica em vitaminas. 16. Picão preto. As folhas dessa planta são pequenas e podem ser usadas em saladas ou chás. Tem um gosto amargo, então é melhor misturar com outras folhas. Também é usada na medicina popular. 17. Língua de vaca. Essa planta tem folhas largas e compridas, parecidas com a língua de uma vaca. As folhas jovens são boas para saladas e as mais velhas podem ser cozidas. Tem um sabor suave e é fácil de encontrar. 18. Agrião do brejo. Parecido com o agrião que compramos, mas cresce em lugares úmidos.
As folhas têm um sabor picante e são ótimas para saladas ou sanduíches. É cheio de vitamina C19. Maracujá do mato não é o maracujá que conhecemos, mas uma versão silvestre. Os frutos são pequenos e azedos, mas podem ser usados em sucos ou geleias. As folhas também podem ser usadas em chás calmantes. 20. Erva de Santa Maria. Essa planta tem um cheiro forte e é usada como tempero em pratos como feijão e carne. As folhas podem ser usadas frescas ou secas. Também é conhecida por ajudar na digestão. Como identificar essas plantas? A melhor forma de aprender é observando. Comece com plantas que você já conhece, como o dente de leão ou a urtiga. Se tiver dúvidas, peça ajuda a alguém experiente ou use aplicativos de identificação de plantas. Nunca coma algo que não tenha certeza. Dicas importantes: lave bem as plantas antes de comer. Cozinhe quando necessário. Algumas plantas cruas podem causar irritação. Evite plantas que crescem em locais poluídos, como beiras de estrada. Comece com pequenas quantidades para ver se seu corpo reage bem. Resumo final: a natureza oferece muitos alimentos seguros e nutritivos, mas é preciso ter cuidado. As 20 plantas que listamos aqui são fáceis de encontrar e podem ser uma ótima opção para variar a alimentação ou até em situações de emergência. Sempre identifique com certeza antes de comer e, se possível, cozinhe para evitar problemas. Com um pouco de prática, você vai se surpreender com o que a natureza pode oferecer. Aqui vão mais algumas plantas seguras e fáceis de reconhecer, com dicas práticas para você aproveitar sem medo. 11. Dente de leão. Tarachacum officinale. Essa planta comum em jardins e terrenos baldios é totalmente comestível. As folhas jovens são ótimas em saladas, com um sabor levemente amargo, parecido com rúcula. As flores podem ser usadas para fazer geleias ou até fritas empanadas, como um petisco crocante. Até a raiz torrada e moída vira um substituto do café, sem cafeína. É rica em vitaminas A, C e ferro. 12. Serralha Sonchus oleraceus, parecida com o dente de leão, mas com folhas mais macias e menos amargas. Cresce em hortas e beiras de caminho. As folhas novas são perfeitas para saladas ou refogadas, como se fossem espinafre. As flores amarelas também são comestíveis e dão um toque bonito em pratos. É uma planta que muita gente arranca como mato, mas é super nutritiva. 13. Ora pronobis, Peresquia aculeata. Essa planta é famosa em Minas Gerais, mas cresce em várias regiões do Brasil. Suas folhas são ricas em proteína e ferro, ótimas para quem quer uma alimentação mais saudável. Pode ser usada em refogados, sopas, omeletes ou até em farinha para bolos e pães. O sabor é neutro, então combina com quase tudo. Atenção! Só coma as folhas, pois os espinhos e o caule não são comestíveis. 14. Capuchinha Tropaeolum majus. Essa flor colorida, laranja, amarela ou vermelha, é linda e comestível. As folhas e flores têm um gostinho picante, parecido com agrião, e são ótimas em saladas. Até as sementes verdes podem ser usadas como substituto da pimenta ou em conserva como alcaparras. É fácil de cultivar em casa e enfeita o prato enquanto alimenta. 15. Caruru, Amaranthus spp. Muito confundido com mato, o caruru é parente da quinoa e supernutritivo. As folhas jovens podem ser cozidas como espinafre ou usadas em sopas. As sementinhas pretas, quando maduras, são ricas em proteína e podem ser torradas ou cozidas como grãos. É uma planta resistente, que cresce até em terrenos secos. 16. Azedinha, Oxalis spp. Essa plantinha de folhas em formato de coração tem um sabor azedinho, como o nome sugere, por causa do ácido oxálico. É ótima para dar um toque especial em saladas, sanduíches ou até sucos. Mas atenção, em grandes quantidades, pode causar desconforto para quem tem problemas renais. O ideal é comer com moderação, como tempero. 17. Bertalha basela alba. Também chamada de espinafre indiano, essa trepadeira tem folhas suculentas e um pouco viscosas, parecidas com o quiabo. É muito usada em refogados, sopas ou omeletes. Cresce rápido e dá para plantar até em vasos. O sabor é suave e combina bem com alho e cebola. 18. Peixinho, Stachys bizantina. Essa planta tem folhas aveludadas que lembram peixinhos, daí o nome. É mais usada como tempero, pois tem um sabor parecido com cogumelo ou peixe. Ótima para dar um gostinho especial em molhos, arroz ou até empanados. As folhas jovens são as melhores para comer. 19. Língua de vaca, Plantago major. Apesar do nome estranho, essa planta é super comum e segura. As folhas jovens podem ser comidas cruas em saladas ou cozidas. Tem um sabor suave e é rica em vitaminas. Muita gente a confunde com ervas daninhas, mas ela é uma ótima opção para quem quer variar o cardápio.
20. Urtiga. Urtica dioica. Pode parecer estranho comer uma planta que queima ao tocar, mas a urtiga é super nutritiva e segura se preparada corretamente. O truque é usar luvas para colher e cozinhar as folhas por alguns minutos para neutralizar o efeito irritante. Depois pode ser usada em sopas, chás ou refogados como se fosse espinafre. É rica em ferro e cálcio. Lembre-se, mesmo com essas dicas, sempre observe bem a planta antes de comer. Se tiver dúvida, não arrisque. Com o tempo, você vai aprender a reconhecer essas e outras plantas com facilidade. A natureza é uma despensa incrível, cheia de sabores e nutrientes que muita gente nem imagina. Aqui vão mais algumas dicas para aproveitar essas plantas com segurança e criatividade na cozinha. Antes de tudo, é importante saber onde colher. Evite plantas que crescem perto de estradas movimentadas, terrenos com agrotóxicos ou áreas poluídas, pois elas podem absorver substâncias ruins. O ideal é procurar em quintais, hortas orgânicas, matas limpas ou até mesmo em vasos em casa, se você quiser cultivar algumas. Outra coisa, algumas plantas podem ser parecidas com outras que são tóxicas. Por exemplo, a urtiga tem folhas serrilhadas e pelos finos, mas existem plantas venenosas com folhas semelhantes. Por isso, se não tiver certeza, tire uma foto e pesquise em aplicativos ou livros sobre plantas comestíveis. Também é bom começar com pequenas quantidades para ver como seu corpo reage. Muitas dessas plantas podem ser usadas de jeito simples no dia a dia. A serralha, por exemplo, fica ótima em saladas cruas ou refogada com alho. O dente de leão, além das folhas, tem flores que podem ser usadas para fazer geleias ou até mesmo fritas empanadas, como um petisco crocante. Já a beldroega, que muita gente acha que é mato, pode ser adicionada a sucos verdes ou misturada em arroz e feijão para dar um toque diferente. Se você gosta de chás, várias dessas plantas são perfeitas. A hortelã-brava, por exemplo, é refrescante e ajuda na digestão. A capuchinha, além de bonita, tem um sabor levemente apimentado e pode ser usada em chás ou saladas. Até mesmo as flores da violeta são comestíveis e dão um toque especial em sobremesas ou infusões. Uma boa ideia é começar com plantas que você já conhece, como a menta ou o manjericão, e ir experimentando outras aos poucos. Assim, você vai ganhando confiança e descobrindo novos sabores. E não precisa ser um chefe. Até um simples omelete com folhas de serralha ou uma sopa de urtiga já são pratos deliciosos e nutritivos. Por fim, lembre-se de que a natureza oferece muito mais do que a gente imagina. Muitas dessas plantas crescem espontaneamente em jardins, praças e até em frestas de calçadas. Em vez de arrancá-las como mato, que tal dar uma chance e experimentar? Você pode se surpreender com o que vai encontrar, e ainda economizar na feira. Aqui vão mais algumas plantas silvestres seguras e fáceis de encontrar, que podem enriquecer suas refeições sem complicação. O dente de leão é uma das mais conhecidas. Suas folhas jovens são ótimas em saladas, com um gosto levemente amargo que lembra a rúcula. As flores também podem ser usadas para fazer geleias ou até fritas empanadas, como se fossem petiscos crocantes. Já as raízes torradas e moídas viram um substituto do café com um sabor terroso e suave. Outra planta comum é a beldroega. Ela cresce em terrenos baldios e tem folhas carnudas e suculentas, parecidas com as de um cacto pequeno. Crua, é crocante e levemente azeda, perfeita para misturar em saladas ou sanduíches. Cozida, fica macia e combina bem com sopas e refogados. Além disso, é rica em ômega 3, um nutriente que muita gente só encontra em peixes. Se você gosta de um sabor mais marcante, experimente a azedinha. Como o nome já diz, ela tem um toque azedo parecido com limão, e pode ser usada para dar um gostinho especial em molhos, omeletes ou até em sucos. Basta colher as folhas mais novas, que são mais macias e menos amargas. A capuchinha é outra planta que vale a pena conhecer. Suas folhas e flores têm um sabor picante, semelhante ao do agrião, e são ótimas para saladas, patês ou até para decorar pratos. As flores, além de bonitas, dão um toque colorido e um sabor suave e levemente apimentado. Para quem gosta de algo mais neutro, a taioba é uma boa opção, mas atenção, só as folhas jovens e bem cozidas são seguras para comer. Quando preparada corretamente, fica parecida com espinafre e pode ser usada em refogados, tortas ou até em massas. É importante nunca comer crua, porque pode causar irritação. Uma dica importante é sempre lavar bem as plantas antes de consumir, mesmo que não pareçam sujas. Água corrente e uma imersão rápida em água com vinagre ajudam a tirar sujeiras e pequenos insetos. E claro, comece com pequenas quantidades para ver como seu corpo reage.
Muitas dessas plantas são consideradas daninhas, mas na verdade são alimentos nutritivos e cheios de sabor. Em vez de gastar dinheiro com verduras caras no mercado, que tal olhar ao redor e ver o que a natureza já está te oferecendo de graça? Com um pouco de prática, você vai aprender a identificar essas plantas com facilidade e até criar suas próprias receitas. E o melhor, tudo isso sem precisar de um quintal enorme ou de muito tempo. Basta curiosidade e vontade de experimentar. Aqui vão mais algumas plantas comuns que você pode encontrar no Brasil e que são seguras para comer, desde que identificadas corretamente. Lembre-se, se não tiver 100% de certeza, não arrisque. Melhor perder uma refeição do que passar mal. O dente de leão é uma dessas plantas que muita gente acha que é só mato. Mas suas folhas são ótimas em saladas, com um gostinho levemente amargo, parecido com rúcula. As flores também podem ser usadas para fazer geleias ou até fritas empanadas, como se fossem florzinhas crocantes. Até a raiz torrada vira um substituto do café, sem cafeína. Se você vir uma plantinha com folhas serrilhadas e uma flor amarela brilhante, pode ser ela. Outra planta fácil de achar é a serralha, que cresce em terrenos baldios e beiras de estrada. Suas folhas são macias e um pouco pegajosas, e podem ser cozidas como espinafre ou usadas cruas em saladas. Tem um sabor suave, quase neutro, o que a torna versátil. As flores amarelas também são comestíveis e dão um toque bonito em pratos. Só não confunda com a serralha espinhosa, que tem espinhos nas folhas e não é segura para comer. O caruru é outra planta que muita gente conhece sem saber que é comestível. É parente do espinafre e da beterraba, e suas folhas são ricas em ferro. Pode ser refogado com alho e azeite, usado em sopas ou até em sucos verdes. O caruru roxo tem um sabor mais forte, enquanto o caruru branco é mais suave. Se você já viu uma planta com folhas largas e caules vermelhos ou verdes, pode ser essa. A taioba é famosa, mas muita gente tem medo dela por causa da fama de ser venenosa. A verdade é que ela pode ser tóxica se consumida crua ou se for a espécie errada. Mas a taioba comum, aquela com folhas grandes em formato de coração, é segura se for bem cozida. O truque é ferver as folhas por pelo menos 10 minutos, trocando a água uma ou duas vezes. Depois pode ser usada como couve em refogados, farofas ou até em bolinhos. O caule também é comestível, mas precisa do mesmo cuidado no preparo. O peixinho é uma plantinha que cresce em hortas e jardins, com folhas aveludadas e um cheiro que lembra peixe, daí o nome. É ótima para fazer tempurá ou refogada, e tem um sabor suave e levemente adocicado. Muitas pessoas a cultivam como ornamental, mas ela é uma delícia na cozinha. Se você vir uma folhinha peludinha e macia, pode ser essa. E não podemos esquecer da capuchinha, aquela flor colorida que enfeita jardins. Tudo nela é comestível, as flores, as folhas e até as sementes. As flores têm um gostinho picante, parecido com rúcula, e são perfeitas para decorar saladas ou pratos. As folhas podem ser usadas em sanduíches ou como recheio de tortas. E as sementes verdes, quando colhidas antes de amadurecer, podem ser conservadas em vinagre e virar um substituto das alcaparras. Uma dica valiosa é começar identificando as plantas que você já conhece de vista. Por exemplo, se você mora em uma região onde cresce muito dente de leão, comece por ele. Faça um teste, colha algumas folhas, lave bem e experimente uma pequena quantidade crua. Se não sentir nada estranho, como coceira na boca ou dor de estômago, pode usar em uma salada. Depois, vá experimentando outras aos poucos. Outra coisa legal é conversar com pessoas mais velhas da sua família ou da sua cidade. Muitas delas cresceram comendo essas plantas e podem te ensinar truques de como preparar e onde encontrar. Em algumas regiões, o caruru é chamado de bredo, a serralha de almeirão do mato e a taioba de orelha de elefante. Os nomes mudam, mas as plantas são as mesmas. Se você gosta de cozinhar, experimente substituir ingredientes tradicionais por essas plantas. Em vez de usar espinafre em uma quiche, tente com folhas de dente de leão. No lugar de couve em uma farofa, use taioba cozida. Ou faça um pesto com folhas de capuchinha. As possibilidades são infinitas, e o melhor é que você estará comendo algo fresco, local e sem agrotóxicos. Só não esqueça, mesmo as plantas seguras podem causar alergias em algumas pessoas. Então, sempre comece com pouco e observe como seu corpo reage. E claro, nunca colha plantas em áreas poluídas, como perto de estradas movimentadas ou terrenos com lixo. A natureza oferece comida de graça, mas é preciso saber onde e como pegar. Com o tempo, você vai se surpreender com a quantidade de alimentos que crescem ao seu redor sem que você precise plantar nada. E o mais legal é que muitas dessas plantas são mais nutritivas do que as verduras que compramos no mercado.
Então, da próxima vez que estiver passeando no parque ou até no quintal de casa, dê uma olhada no chão. Você pode estar pisando em um prato delicioso.